Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e domingou por aqui com chuva no Rio de Janeiro, deu uma refrescada. Botafogo que hoje faz o seu último treino em preparação para o jogo de amanhã contra o Goiás, né? Espero que o tempo dê uma melhorada pelos lados ali do Lonier para fazer aquele acerto final ali de peças para a partida importantíssima de segunda-feira. Galera, hoje, 1º de outubro, por isso que eu botei na thumb, né? Outubro ou nada, o trocadilho aí, muito válido, nunca foi tão válido esse trocadilho, ou tudo ou nada, para o Botafogo. Eu vou analisar, fique atento ainda nesse vídeo, vou analisar os jogos desse mês de outubro e vocês vão entender, vão concordar comigo que é um mês fundamental para o tricampeonato do Botafogo, né? A reação começa amanhã, tem data marcada, horário marcado, 8 da noite, no Newton Santos. Pessoal, falei de treinamento, né? E o treino de ontem, eu vou falar daqui a pouco do treino aberto. Antes eu vou falar, tô quase João Kleber, né? Para. Primeiro eu vou falar do Tiquinho. O GE trouxe uma matéria que o Tiquinho tá há 2 meses, na verdade amanhã justamente ele completa 2 meses sem marcar no Botafogo. Claro que nesse meio tempo teve a lesão, todo mundo sabe disso, né? O Tiquinho ficou aí praticamente 1 mês fora, então não dá para considerar que ele está 60 dias jogando sem balançar as redes adversárias. Mas só para recordar, o GE trouxe isso. O último gol do Tiquinho foi ainda pelas oitavas da Sul-Americana, o jogo de ida contra o Guarani no Newton Santos, beleza? Então, foi falado, né, pelo GE, realmente a gente concorda que o Tiquinho é um cara fundamental nesse ano do Botafogo. Então, precisa ainda que o Tiquinho volte à sua grande forma, volte a marcar, né? O artilheiro precisa de gols para que o Botafogo também volte a vencer, né? Eu acredito que isso vai acontecer na segunda-feira. Já até comentei num vídeo aqui, né? Seria ótimo, já pensou? 2-0, 2 gols do Tiquinho. A gente ia de novo ficar ensandecido, voltar aquela loucura toda que agora tá meio, né? meio de lado. O Tiquinho, desde que ele voltou, né, no jogo com o Flamengo, foram 3 partidas e nenhuma dessas 3 partidas ele jogou os 90 minutos, né? Claro que ele foi se recondicionando e tal, jogando mais tempo e obviamente prejudicado também no jogo com o Corinthians, acabou saindo, acho que antes do imaginado, por conta também da expulsão do Botafogo ter ficado com 10 jogadores em campo, aquela bobagem que o Marçal fez, né? Então, só para a gente contextualizar, em 20 jogos, tá, do Tiquinho no Brasileirão, são 13 gols, ele ainda é, né, o artilheiro do campeonato. Então, realmente eu acho que o jogo de segunda é um jogo propício, né? O Túlio Maravilha, falando em artilheiro, né? Nosso Túlio Maravilha estará, né? Já que é um jogo que reúne, né, 2 equipes em que o Túlio, obviamente, tem grande carinho, né? O Túlio, que é torcedor do Vila Nova, rival do Goiás, mas surgiu no Goiás, né? E depois, obviamente, se consagrou no Botafogo. Túlio Maravilha, parece que ele vai estar lá no camarote Fire Zone, figuraça. Há uns anos atrás eu tive o prazer de conversar, tomar um lanche com o Túlio. Naquela época ali eu estava com, deixa eu me lembrar, com o César e também com agora esqueci o nome, um autor de livros bem conhecido. A gente estava, né, num projeto aí de biografia do Túlio, acabou não saindo, não acontecendo, mas eu tive a oportunidade de conversar melhor com o nosso grande ídolo, Túlio Maravilha, um figuraça o Túlio. Depois eu conto histórias desse dia. Pessoal, ontem o Fogão, né, fez o treino aberto. Ainda bem que foi ontem, que o tempo estava ótimo, nubladinho, gostoso, né, que não tá essa chuva de hoje. E então o treino aberto, que não acontecia desde 2018, né, 5 anos sem realizar o treino aberto, foi um sucesso absoluto. Mais de 7 mil alvinegros acordaram cedo no sábado, né, vestiram a sua camisa do Fogão e foram ao Newton Santos. Uma coisa muito bacana também do treino aberto, né, por ser obviamente 0800 de graça,
é que muita gente que às vezes não tem condições de ir no jogo, né? Ou por grana mesmo, ou por horário, muito tarde, enfim, pôde comparecer. A gente viu presente muitas famílias, muitas crianças, né? Então é uma forma também de aproximar o Botafogo do torcedor que não está tão habituado, né? Ou quase nunca vai ao Newton Santos. Foi muito legal, né? A torcida que fez uma festa como se fosse dia de jogo, né? Até mais. Alguns elementos que são proibidos em dia de jogo, como sinalizadores, fumaça, né? Teve direito a tudo isso e mais um pouco, né? Foi muito bacana. O treinamento em si, que começou ali pelas 10h10, durou cerca de 1h30, não trouxe também nenhuma novidade, nem era para isso, até porque certamente o Goiás estava de olho, né? Começou aquela rodinha de bobo tradicional, né? Claro, jogadores muito saudados pela torcida, inclusive nessa hora da rodinha de bobo, a torcida foi falando, né, o nome de cada jogador, né? E depois teve uma atividade, maior parte do tempo, teve uma atividade ali de física e depois a maior parte do tempo com o campo reduzido, né? E que a torcida ficou acompanhando, vibrando, especialmente nos dribles do Segovinha, nas jogadas do Segovinha e também nos gols do Tiquinho. O Matheus Nascimento também apareceu bem arrematando para gol. E aí depois teve uma conversa com o Bruno Lage, né? Também ele ali dando alguma orientação e no final encerrou o treino com algumas cobranças de pênalti que naturalmente foram mais ali na brincadeira, até porque não seria interessante expor para os adversários, né? Não só o Goiás, mas os próximos, como que os jogadores batem na bola no pênalti, né? Não era nada inteligente fazer isso. Foi legal ver o Patrick de Paula, a presença surpreendente do Patrick de Paula, com roupa de treino, inclusive participou ali bem de leve de algumas atividades, né? E o único susto, entre aspas, foi o Marçal, que sentiu ali uma contusão em determinado momento, foi atendido pelo departamento médico e depois de uns 5 minutos retornou normalmente, mas foi uma grande festa. A torcida alvinegra fechou o treino, né, cantando 1, 2, 3, estamos com vocês, para o delírio, né, de todos, e também os jogadores a gente via muito animados, né? Foi até falado isso na transmissão da Botafogo TV, né? Os sorrisos, as brincadeiras, o astral lá em cima. Então foi muito importante esse treino aberto. Eu considero que depois, quando saiu o livro no final do ano, ou vídeos do final do ano, né, e recordações da temporada, esse momento do treino aberto vai ser falado como algo pontual, né, nessa momento agora de turbulência e que a gente espera que tenha um recomeço aí, tenha uma melhora do time já a partir de segunda-feira, né? Então foi muito bacana essa sintonia. O Lage deu depoimento após o treino, se dizendo arrepiado, né? Com o apoio da torcida, aproveitou para mandar beijos para sua família que estava acompanhando lá em Portugal, a Botafogo TV. E o Perry, que já tinha sido designado também para ser um jogador a dar uma coletiva pós-treino, né? Ele falou o seguinte: a presença da torcida foi muito importante, né? Temos que manter a serenidade, né? Pregou serenidade o Perry, ótima fala dele, e aí ele até comentando essa questão do mau momento do Botafogo, né? Falou, olha, a gente vinha de 17 jogos muito bem, né? Aconteceu a derrota no Clássico e depois 2 jogos difíceis que a gente teve fora de casa, mas agora, certamente, segunda-feira é o dia da retomada, né? Temos que fazer um jogo tranquilo, equilibrado na segunda-feira, segundo o PR, e buscar os 3 pontos. É exatamente isso, não tem como pensar diferente. O PR também citou a seleção brasileira e o orgulho que ele tem de representar as cores do Fogão lá na seleção brasileira. Muito bacana o PR vivendo esse grande momento, né? E eu comentei do Tiquinho, né? Da reportagem do GE, que diz que o Tiquinho, mesmo 2 meses sem marcar, segue sendo um grande ídolo, né? Se viu muito isso no treino de ontem, garotada com cartazes para o Tiquinho, né? Ele é uma referência, mas hoje o PR também meio que quase que iguala ali de importância, até por ser hoje o jogador do Botafogo
na seleção brasileira, né? Mas é legal que o Botafogo hoje tem vários ídolos, né? Várias estrelas. Segovinha mesmo conta muito o lado, né, carismático, né? Ele até assim meio tímido, mas caiu nas graças aí da torcida e principalmente da garotada, né? Que se identifica muito com o Segovinha, enfim. E eu fico só imaginando pela festa que foi ontem no treino, quando o Segovinha fazer uma boa jogada e um gol, como vai ser quando o Segovinha fizer o seu primeiro gol pelo Fogão, né? Vai ser uma festa incrível, surreal. Então, pessoal, só teve dados positivos, né? Esse treino de ontem foi muito bem. Os autores da ideia, o autor da ideia, né? Quem lançou isso merece aplausos e merece aplausos o Botafogo por ter acolhido essa ideia, né? Que fez tão bem, né? Ao grupo, né? Ao Laje, ao grupo, enfim, foi realmente fantástico. Como eu disse, lá no final do ano a gente vai relembrar esse treino aberto, né? E que foi um momento ali, né? Da gente levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É isso que o Botafogo precisa, né? E de novo o grito da torcida ali no final: 1, 2, 3, estamos com vocês. É isso aí, né? A gente vê às vezes muito comentário, torcedores ali pessimistas, vamos perder esse campeonato, já era, entregou, mas isso a gente vê aqui, né? Na internet, nas redes sociais, mas no mundo real ali, né? Da arquibancada do Newton Santos, tem também, né, seus corneteiros, tem também, né? Mas a gente vê que, sei lá, 95% da torcida tá apoiando demais e sentindo que esse é o nosso ano, tá? Pessoal, rodada de ontem, vamos analisar. De modo geral, os resultados foram bons. Eu não sei por onde que eu começo, eu vou começar logo pelo momento. Acredite se quiser, né? O Flamengo no Maracanã, primeiro jogo sem o técnico deles, o Sampaoli, venceu o Bahia. Galera, eu tento não ficar entrando aqui em assunto de arbitragem, né? Porque senão parece que é uma coisa repetitiva. Às vezes eu acho que a gente leva até meio que na brincadeira essa questão de o Varmengo, né? O Flamengo é ajudado pela arbitragem. Mas assim, chega uma hora que a coisa fica escancarada, tá? Não estou dizendo que houve ajuda deliberada, mas às vezes eu acho que, sei lá, os juízes aí podem se emocionar, né? Não sei, é difícil falar. Ontem realmente o time do Rogério Ceni foi muito prejudicado, tá? 3 momentos que eu marquei aqui. Primeiro, um pênalti marcado a favor do Flamengo e que aí o VAR, que era o senhor Rodolfo Toschi, chama o árbitro, que era o Sávio Pereira Sampaio de Brasília, e diz: olha, o pênalti que você marcou foi fora da área, tá? Desmarque esse pênalti, beleza. Depois tem a expulsão duvidosa ali, né? Se era caso de expulsão do Canu, ex-jogador do Botafogo, no início do segundo tempo, e segundo o próprio Rogério Ceni, muda o panorama da partida, né? É o que a gente vem falando, assim, hoje o campeonato está muito equilibrado e acaba que uma expulsão, como foi o caso do Marçal contra o Corinthians, ontem mesmo também no jogo do Fluminense, muda o panorama da partida, né? E depois veio o lance do pênalti, né? Mais um pênalti, né? Agora sim, esse foi marcado, né? Quer dizer, foi confirmado pela arbitragem, um pênalti que simplesmente só aconteceu na cabeça do árbitro, né? O Bruno Henrique nem é atingido, né? Nem é atingido. É uma disputa de bola ali que ele bate na bola e depois o jogador do Bahia meio que erra, tenta chegar junto e erra. E, enfim, é complicado. O Pedro, que não tem nada a ver com isso, bateu o pênalti e o Flamengo foi a 43 pontos. Tava 4 jogos aí sem vencer e... surreal, pessoal, surreal. A gente tenta, né, não falar desse assunto, mas é inevitável. É o chamado vergonha alheia, né? Vergonha alheia, né? Esse pênalti ter sido marcado. Muito complicado mesmo. Comenta aí embaixo se vocês viram o lance e o que vocês acharam. Bom resultado, galera. Lá no Castelão, né? O Grêmio foi ao Ceará, empatou em 1-1 com Fortaleza. Fortaleza saiu na frente, gol do Galhardo de pênalti. Depois o Grêmio teve um pênalti ao seu favor e desperdiçou, né?
forma ali meio bizarra, e depois o Luizito Soares, sempre ele, fez o gol de empate e o Grêmio chegou a 44 pontos, que deixou a equipe gaúcha por hora, né, a 7 pontos do Botafogo. O Grêmio é agora o novo vice, né, o novo segundo colocado aí no campeonato, tá? Mas foi um bom resultado, né? Claro que Fortaleza teve chances aí de ter vencido o jogo, mas considerando o aspecto que Fortaleza estava com o time reserva, né, se poupando para a Sul-Americana, e o Grêmio não, o Grêmio com força total, então foi um bom resultado. No Morumbi, o São Paulo, ainda comemorando aí o título da Copa do Brasil, venceu de virada o Corinthians, né, placar do primeiro tempo, 2-1, os dois que estão ali na parte mais de baixo da tabela. O São Paulo agora dá um respiro. Como eu falei, Fluminense perdeu o jogo 3-0, o Fluminense também que foi com a equipe alternativa enfrentar o Cuiabá, né? E justamente essa expulsão do Fluminense já tem a ver já com a gente, porque já é um desfalque do Martinelli, né, para o jogo do Maracanã no outro domingo, e o Thiago Santos também, outro volante do Flu, que recebeu, no caso, o terceiro amarelo. Então já são 2 desfalques do Fluminense para a partida, para o clássico contra o Fogão, tá? Fechando a noite, o jogo lá no Beira-Rio, o Atlético Mineiro venceu por 2-0, com direito a um bonito gol do Hulk, né? O Inter também na mesma situação, né, que o Fluminense, estão envolvidos aí na semifinal da Libertadores, poupou o time, e o Galo vem numa subida, né? O Galo nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias, né, incluindo a vitória contra a gente, e 1 empate. Então uma boa performance aí do time do Filipão, que chegou a 40 pontos. Chegou ali a 40 pontos. Jogos de hoje, galera. Um jogo que vai ser bom de ver pelo desespero. Tem um certo sadismo nisso. Santos e Vasco às 16 horas na Vila Belmiro, né? Eu diria que o Vasco vive um momento até melhor, né, na competição, apesar de não ter feito um bom jogo contra o América Mineiro. O América Mineiro, no mesmo horário, recebe o Cruzeiro, clássico mineiro, né? Recebe não. Na verdade, o jogo é no Mineirão, tá? Mando de campo do Cruzeiro. Corrigindo aqui a tempo. E tem o clássico paranaense. O Curitiba também numa situação muito complicada. O Coxa recebe o Furacão, que tem 40 pontos. Então, obviamente que é melhor aí um resultado aí favorável ao Curitiba pra gente, para dar uma segurada no Furacão. E o jogo, aí sim, o mais importante, né, de hoje pra gente ficar de olho, às 18h30, o Red Bull Bragantino recebe o Palmeiras, né? As duas equipes estão lá no alto da tabela, o Bragantino com 42 e o Palmeiras com 44, tá? Jogo no Nabi Abichedi, e eu diria que um empate é um bom resultado, ou então uma vitória do Bragantino, né? Qualquer dessas situações aí seria melhor do que uma vitória do Palmeiras, porque aí nesse caso o Palmeiras chegaria a 47 pontos e diminuiria bastante a diferença pra gente. E finalizando a rodada, obviamente o jogo de amanhã do Fogão, que tem 51 pontos, enfrentando o Goiás às 20 horas, beleza? Pessoal, já estamos com quase 19 minutos, mas eu queria dar um repasse aqui rápido nos jogos de outubro, né? Por que eu botei o outubro ou nada, né? Ou tudo ou nada, fiz esse trocadilho, porque realmente é um mês fundamental para o título do Botafogo, né? O Botafogo vai mostrar, né, se vai mesmo confirmar o seu favoritismo de momento ou se vai sucumbir, Deus me livre. Bato na madeira. Então vamos lá. Começando, né, pelo jogo de amanhã, dia 2 de outubro, às 20 horas, acabei de falar, Botafogo-Goiás, no Newton Santos. Só um recorte rápido, são 6 partidas, metade no Newton Santos, tá? 3 jogos no Newton Santos e 3 fora, mais um deles é o clássico no Maracanã. Então dá uma equilibrada aí na realidade, fora mesmo, seriam só 2 partidas. Então vamos lá. Botafogo-Goiás amanhã no Newton Santos, depois no domingo, como eu disse, às 16 horas no Maraca, Fluminense e Botafogo, e dia 18/10, reparem que vai ter um intervalo aí de 10 dias, mais um intervalo grande, né, de mais de uma semana, entre o clássico com o Fluminense e o jogo com o América Mineiro lá no Independência, tá?
dia 18/10, uma quarta-feira, às 19 horas, o Botafogo pega o desesperado América Mineiro. Então, no recorte desses 3 jogos, eu já falei isso aqui ontem, eu vejo que o Botafogo tem totais condições de fazer pelo menos 7 pontos, tá? Seria vencer o Goiás amanhã, vencer o América Mineiro no Independência, sim, temos que ganhar do América Mineiro lá, né? Assim como o Vasco fez agora recentemente, e um empatezinho, botando aí na conta um empate com o Fluminense, apesar de que se o Fluminense tiver classificado aí para Libertadores, talvez vá com uma equipe alternativa. Agora eu não tenho certeza se já é por agora. Galera, deu um bug aqui, eu tenho até que dar uma editada rápida. Mas, enfim, em resumo, para conseguir finalizar aqui o vídeo de hoje, desses 6 jogos do mês, o Botafogo pode chegar a 14 pontos, né? Pode chegar mais, na verdade, mas estou calculando que faça 14 pontos, ou seja, vença 4 jogos, 3 jogos em casa, mais o América Mineiro fora, tá? 12 pontos, e depois um empatezinho contra o Fluminense, um empatezinho contra o Fortaleza, chegaríamos a 65 pontos ao final de outubro, para daí sim iniciar novembro já enfrentando o Palmeiras com essa ótima posição, 65 pontos, e aí precisando de mais uns 10 para sermos campeões, beleza? Precisava finalizar esse vídeo, deu bug geral aqui, mas amanhã não pode dar bug, né? Não pode dar erro, temos que trazer os 3 pontos para iniciar aí essa reta final de Brasileirão. Tamo junto, já dá aquele like, já dá aquela moral, e um grande domingo de muita paz e tranquilidade para todos vocês. Seremos!